Olá, amigos, bem-vindos à aula 9 do nosso programa de saúde mental, ministrado aqui no YouTube. Essa aula é a continuação da aula 8, que eu intitulei Do Resgate da Funcionalidade Humana, e nela nós vamos tratar de temas ancestrais, de biologia e também dos nossos comportamentos dos dias atuais. É em específico para você que sofre algum problema disfuncional em relação ao seu estilo de vida, tanto físico quanto psicológico, e convido vocês a ficarem conosco. Aos que não me conhecem, eu me chamo Arthur, sou psicoterapeuta clínico e atuo nas áreas de saúde mental, vícios, ansiedade, depressão e pessoas que porventura estão com ideação suicida também, perfeito? Pessoal, na aula 8 então nós falávamos muito sobre um paradoxo, que para mim é um paradoxo, que assola a humanidade, que é a ultratecnologia de um lado e a disfuncionalidade mesmo emocional e física do homem do outro. De um lado nós temos aí extremos avanços tecnológicos, o capitalismo nunca esteve tão avançado na sua industrialização, na sua produção, na linha de produção de produtos. O ser humano hoje, na Terra, aproveita de um relativo conforto que nunca existiu antes, só que do outro nunca teve tantos ataques de ansiedade, depressão, crises psicológicas, transtornos dos mais variados aspectos na parte mental, cognitiva do homem, e também o ser humano padece, definha em larga escala em relação ao seu corpo físico, à sua estrutura biológica. Índices de obesidade muito altos em várias nações e problemas decorrentes também da saúde física do corpo do homem. Então, por isso que eu chamo de paradoxo. A ciência levou a tecnologia, por bem dizer, levou os níveis de produção tecnológica da humanidade lá em cima, e parece que junto com ela os problemas físicos e mentais do homem também foram crescendo junto. Então, como eu disse na aula 8, essa é a continuação da aula 8, nossas aulas não serão conclusivas, eu não tenho aqui nenhuma pretensão de esgotar o assunto ou de ser o senhor da verdade, mas é uma aula muito filosófica no sentido de que vamos nos permitir fazer algumas reflexões, principalmente em paralelo com a nossa ancestralidade, ou seja, como que o nosso comportamento biológico e genético trabalhava antes da ultratecnologia, sabendo que o nosso padrão genético é praticamente o mesmo dos Homo sapiens que habitaram essa terra há 300 mil anos atrás, e como que nós atuamos hoje, como que o nosso corpo ele sente essa dificuldade de se adaptar a tantas inovações que nós não tínhamos no passado, perfeito? Então, pessoal, eu vou pular a parte desse paradoxo, assumindo que vocês tenham assistido a aula 8, porque eu já quero cair logo no corpo físico, Na aula 8 nós falamos muito da parte mental, psicológica, e essa aula eu quero me restringir mais a questões de sedentarismo e do nosso corpo físico. Por que muitas vezes nós adoecemos o nosso psicológico, por que muitas vezes nós adoecemos enquanto seres humanos, e vocês vão ver que isso tem muita conexão com o nosso aspecto físico também, com o nosso estômago, com o nosso corpo, o que a gente ingere, o que a gente manda para dentro do nosso organismo, e o que a gente faz nas 24 horas que nos são dadas no nosso dia. Então, enquanto o cérebro enfrenta uma hiperestimulação digital nos dias atuais, sem precedentes, o corpo humano vive uma realidade oposta, uma redução histórica nos níveis de movimento físico. Então, nosso cérebro ele passa por uma ultraestimulação, uma hiperestimulação. A nossa atividade cerebral está cada vez mais intensa em relação a tudo que nós observamos de quantidade de teletecnologia, e do outro lado, nosso corpo está cada vez mais atrofiado, ou seja, cada vez mais reduzindo os níveis de necessidade de movimento e de esforço físico para que nós existamos e cumpramos as nossas obrigações na Terra. Toda tecnologia, é interessante a gente pensar desse ponto de vista que toda tecnologia, quando ela é lançada, através do conforto, ela reduz mais um pouquinho a necessidade do esforço do homem,
Então, por exemplo, você tem o carro, né? O carro e as motos, os veículos, você já não tem mais a necessidade de você ir para o seu serviço, por exemplo, né? Caminhando. Então a gente já não tem necessidade de caminhar até o nosso serviço. Aí a gente já tira uma necessidade de movimento físico. E, né, ao longo dos anos, nós fomos, né? Nós fomos, como que eu posso dizer? Nós fomos presenciando todas as tecnologias do conforto humano, de tal forma que hoje, no século XXI, você não precisa nem sair de sua casa para você comer, né? Você liga, né? Você pega um iFood, liga em algum aplicativo de delivery, comida chega até a sua casa, você passa o cartão online, não precisa sacar dinheiro em banco, não precisa ter dinheiro mais em espécie, então tudo, né? Nesse sentimento de conforto e nessa sensação de conforto, muitas coisas foram, né, deixando de fazer sentido na questão da necessidade da gente se movimentar. A atividade física foi uma característica central da vida humana durante praticamente toda a história evolutiva da nossa espécie. Antropólogos que estudam sociedades de caçadores-coletores contemporâneas, como os Hadza, da Tanzânia, ainda tem, né, DH, ainda tem, na Tanzânia ainda tem a tribo dos Hadza, né? Observam que indivíduos dessas populações caminham longas distâncias diariamente em busca de alimento, água e recursos naturais. Estimativas baseadas nesses estudos sugerem que nossos ancestrais podiam percorrer entre 8 a 15 quilômetros por dia como parte natural de suas atividades cotidianas. É mole, DH? 8 a 15 km. Fui correr 5 no sabadão, já arriei, né? As bielas do motor já bateu as bielas, tudo já. Olha para vocês verem, 8 a 15 quilômetros, é lógico que é um paralelo, né? É lógico, senhores, né? Isso aqui é uma reflexão, né? Uma reflexão para você entender o porquê que nós estamos ficando atrofiados. A questão aqui é, nossos ancestrais caminhavam ou corriam de 8 a 15 quilômetros por dia e tinham um físico muito bacana, e hoje a gente, né, quiçá consegue aí fechar uma maratoninha aí, uma provinha de 3, de 5 quilômetros, né, de acordo com os nossos péssimos hábitos alimentares hoje em dia. Talvez isso explique, né, muito do porquê que a gente não tem muita paz mental, né, em várias áreas da nossa vida. Não tem como a gente romantizar o sedentarismo, falar que é bom. Não é bom, né? Eu, como um cara assim, além de estudar isso cientificamente, eu tenho conhecimento empírico em fase da minha vida que eu estive extremamente sedentário e fase da minha vida que eu estive extremamente, né, em momentos de esporte, de prática de atividade física regular, né? Não tem como comparar a minha vida mental em dois momentos diferentes da vida. É óbvio, isso aí é científico, né? A prática de atividade física vai te ajudar a lidar melhor com a ansiedade, vai te ajudar a lidar melhor com a sua depressão, vai te ajudar a lidar melhor com a sua crise existencial, porque se antes você não tinha um propósito, pelo menos você tem agora um propósito. Eu quero correr 5 km, eu quero correr 10 km, né? E nessa, vocês podem ver que muitos atletas aí, né, ciclistas, nadadores e pessoas que usam prática de atividade física mesmo como forma de ressignificar a vida, né? Numa brincadeira dessa aí, conheço vários casos de pessoas que saíram de um buraco de um vazio existencial e viraram, né, atletas maratonistas e performadores aí, que vivem batendo seus próprios recordes pessoais, né? Não falo que é só isso que muda a sua vida mental, mas com certeza é um grande aliado para que você ganhe sentido mesmo na sua vida, né? Você ganhe de sentido na sua vida. Muito melhor, muitas vezes, do que estar, né, enfurnado num bar, bebendo e acabando com seu corpo com álcool, nicotina, né? E aí todas essas toxinas aí que destroem o corpo do homem, né? Estimativas baseadas nesses estudos sugerem que nossos ancestrais podiam correr 8 a 15 quilômetros. O movimento físico não era uma escolha ou uma atividade planejada, como ocorre hoje em academias. Isso aqui também a gente tem que ver, né? Era necessidade. É por isso que hoje eu falo, senhores, que a atividade física tem que ser algo procurado por nós. Se nós não procurarmos, né, não vem até nós, não adianta, né? Se eu não tiver a iniciativa de parar a minha rotina e fazer 1 hora de atividade física, ela não vem até mim, né? Nós não precisamos mais da atividade física na nossa vida biológica de Homo sapiens do século XXI como sobrevivência. Não é mais necessário, de um ponto de vista de sobrevivência, né? Porque nossos antepassados, se eles não
Não fizessem isso, eles iam ficar sem comer e eles iam morrer de inanição, de falta de água, né? É simples. Aí você não quer sair da sua caverna para caçar? Beleza, você não come. E aí? Às vezes é a precisão que faz o sapo pular, né? Então, o movimento físico não era uma escolha, né? Nem uma atividade planejada como ocorre em academias. Ele simplesmente fazia parte de uma estrutura básica da vida. É isso, é isso. Ancestralidade é isso, né? Está no nosso código genético ancestral a questão da atividade física, da performance física. Em contraste, grande parte da população urbana moderna passa, nos dias de hoje, a maior parte do dia sentada. Trabalhamos sentados, nos deslocamos sentados em veículos e frequentemente utilizamos momentos de lazer também em posição sedentária. É engraçado, né? Eu começo a praticar atividade física, eu gosto de ficar em pé, né? As pessoas não entendem, falam, não, senta aqui, senta aqui. Tipo assim, a galera fica incomodada, né? Você tá num ambiente, às vezes, ali, fazendo alguma coisa ali, tem 5 pessoas sentadas, você tá em pé. Eu falo, não, tô bem, pode deixar eu aqui que eu tô bem em pé, né? Ou seja, é um costume, é um hábito arraigado no coração do ser humano sedentário, bicho. Na verdade é que nós todos, né? Nós todos estamos aí com péssimos hábitos de vida, péssimos hábitos. É por isso que a felicidade, a vida plena, o healthiness, né? A vida saudável ali, ela é algo, né, tão distante e muitas vezes quem leva isso como estilo de vida é visto como louco. Fala, nossa, olha o doido ali, ó o maluco ali. Todo mundo comendo farinha de trigo no café da manhã, que é extremamente inflamatório para o organismo. O cara lá cozinhando um ovo, né, colocando uma fruta em um ovo ou alguma coisa assim de alimentos bons, né, um abacate e alguma coisinha junto ali e tal. E a galera não consegue entender, né? Hoje eu vejo que o porquê que não consegue entender. Desinformação pura, né? Desinformação pura mesmo. Essa mudança profunda no padrão de atividade física tem implicações metabólicas, cardiovasculares e hormonais significativas. Um estudo publicado no American Journal of Epidemiology analisou dados de mais de 1.000 jovens homens dinamarqueses e encontrou uma associação entre tempo prolongado assistindo televisão. Olha para vocês verem que estudo, né? Se não sei o nível da veracidade dessa pesquisa, mas se não, pelo menos um estudo que nos leva, né, a refletir e a ficar, de certa maneira, intrigado com o que esse estudo relatou. Foi uma pesquisa na Dinamarca que analisou dados de mais de 1.000 jovens dinamarqueses, mais de 1.000 jovens. E encontrou uma associação entre tempo prolongado assistindo televisão e menor contagem de espermatozoides. Olha que loucura, DH. Os homens que passavam mais de 5 horas por dia diante da TV apresentavam concentrações significativamente menores de espermatozoides em comparação àqueles que tinham um estilo de vida mais ativos. Pronto. Aqui eu faria até uma extensão dessa pesquisa, mostrando que, de certa forma, não é só o sentar em frente à TV, é o sedentarismo, 5 horas sentado é o sedentarismo, é o excesso de tela, é o comer de qualquer jeito, você não sabe nem o que você está comendo. Eu já fui viciado em tela muitas vezes, meu amigo, você não sabe nem o que você está comendo no dia. Né? Você pega qualquer coisa no armário ali, você pega um bolacha Mabel, aí você volta de novo, pega um pedaço de pão, pega um biscoito, come tudo errado, não bate seus macronutrientes por dia, não tem uma taxa de ingestão de proteína bacana, não tem uma taxa de ingestão de gordura bacana, gordura boa, né? Que é responsável por auxiliar, né, a metabolizar mais hormônio, a criar mais hormônio no seu corpo, não tem carboidrato decente, você come literalmente lixo, né? Você come, joga qualquer coisa para dentro do seu organismo e, né, eu compararia isso até a você jogar combustível ruim para dentro de um carro, né? Então, você não reclama depois se ele começar a falhar. Tem como a gente não falar de vida saudável, de estilo de vida saudável, de mente sã, sem falar de nutrição. Você tem que começar a entender o que você joga para dentro do seu corpo. Isso é obrigação básica de todo ser humano, obrigação básica, né? Outra coisa também, até uma crítica muito severa que eu faço ao sistema de ensino brasileiro, não sei como é que funciona fora daqui, mas teria que ter matérias de nutrição alimentar básica, meu amigo. O cara vai deixar para estudar nutrição, DH, na faculdade de nutrição, depois de 20 anos comendo de qualquer jeito. Bicho, assim, sabe? É o tipo de coisa que você vê que deu errado, né? Deu errado.
deu errado. Eu preciso trazer iniciativas próprias e reflexões e pontos de vista meu para que as pessoas entendam que se você deixou para estudar nutrição, mesmo que seja, não estou falando né, de uma faculdade inteira, mas de entender o que significa macronutriente, entender o que significa carboidrato, gordura e proteína, os três maiores macronutrientes aí que compõem a base alimentar do ser humano. Você deixar para entender isso numa faculdade, meu amigo, meu Deus do céu, já deu tudo errado, né? Já deu tudo errado, você já comeu errado 20 anos da sua vida já. Existem alguns estudos científicos que falam que até o seu desenvolvimento físico ele é afetado pela sua dieta, pela maneira que você come. O que isso quer dizer? Se às vezes você tinha uma genética para ter 1,90 de altura, você comeu tanta merda, sua dieta foi tão fragmentada, fragilizada, foi tão ruim, que você alcançou 1,80, 1,79, entendeu? 1,82, você perde ali o ápice do seu desenvolvimento físico pela sua péssima nutrição. Existem estudos também que falam sobre isso, né? Esse tipo de resultado de pesquisa científica levanta uma hipótese importante. O sedentarismo pode não afetar apenas parâmetros metabólicos, como peso corporal ou risco cardiovascular. Ele pode também influenciar diretamente a saúde reprodutiva masculina. Então, é isso, né? Um pouco aí do que eu trago a respeito do sedentarismo, né? Fora grandes outras coisas que representam também até a saúde sexual do homem, por exemplo, no casamento, né? Você vê que o sedentarismo e os problemas psicológicos, eles estão diretamente ligados à disfunção erétil, né? À falta do apetite sexual, a problemas conjugais relacionados a essa área, né? Essa área do homem. Então, do homem como um todo, né? Do homem e da mulher. A mulher também sofre dessas questões com o sedentarismo, né? Mais do que a ausência do exercício, o sedentarismo representa a perda de um padrão biológico fundamental. O corpo humano não foi projetado apenas para tolerar o movimento. Ele foi moldado para depender dele como parte da engrenagem da sua própria regulação fisiológica, senhores. Então é isso, né? Atividade física não é luxo, atividade física não é... Pode ser, né? Pode ser modinha, porque tudo, né? Tudo capitalismo ele floreia, né? Eu entendo que é algo natural dos nossos dias, né? A pessoa vai correr, né, DH, e ela não se contenta só em colocar o tênis que ela tiver e correr. Ela tem que comprar um óculos de maratonista, ela tem que comprar um calção de compressão, ela tem que comprar uma camisa de compressão, ela tem que comprar um tênis de placa de carbono, um boné e tal, né? Aí vai, aí tira uma selfie, coloca uma fotinha, eu entendo, tá tudo bem, né? Eu entendo e nem critico mais isso, cara, sabe? Assim, pra mim é indiferente, né? Se a pessoa se sente, por exemplo, hoje eu me sinto muito bem fazendo, antes eu julgava isso, né? E hoje tá aqui eu me sinto muito bem fazendo diário de treino. Porque o diário de treino é uma coisa, né? Pelo menos postar uma fotinha, tipo assim, tá pago, mais um. É uma coisa que me motiva a constância, né? Olha que interessante. Eu penso, vou treinar, não vou treinar. Eu falo, porra, vou ter essa falta de compromisso com o meu diário de treino, cara. Vou ter essa falta de compromisso com o meu diário de treino, entendeu? Então é um estimulante a mais. Eu entendo, né? A gente pode usar desses artifícios para tornar a prática esportiva constante. O que importa é, postando ou não, com o seu tênis de placa de carbono ou não, com o seu, né, calção de compressão ou não, com sua equipe ou não, você precisa fazer 1 hora de atividade física no seu dia para você ter saúde mental. Isso aqui é obrigatório, né? É obrigatório. Eu não consigo mais falar de um programa, né? Por isso que a nossa playlist do YouTube chama, é um programa, é um planejamento de saúde mental. Você não vai recuperar a sua saúde mental indo só no psicoterapeuta chorando as suas mazelas. Difícil de escutar isso, né? É difícil de escutar isso porque, né, dói às vezes, né? Mas você não vai recuperar a sua saúde mental só reclamando de um trauma que você teve com seu pai no passado, chorando as suas mazelas para o psicoterapeuta, se você não, né, cuidar da sua alimentação, se você não cuidar da prática da sua atividade física regular, se você também não cuidar, né, da sua mente. É por isso que a psicoterapia integrativa é algo tão genial, ao meu ver. É um programa, é um planejamento
para você recuperar uma saúde que foi perdida, é um planejamento. Não espere de médicos, não espere de psicoterapeutas, não espere de psiquiatras, não espere de psicólogos, não espere de profissionais da saúde que eles te devolvam a saúde. O que eles podem fazer, quando bem orientados, né? Porque tem muito profissional merda também, muito profissional ruim pra caramba, que pensa só no dinheiro. Mas se você tiver uma série de profissionais que estão comprometidos em te ajudar a melhorar, você vai ter uma série de profissionais que vão te auxiliar. Mas o planejamento, a estrutura para você resgatar a sua saúde mental, ela pertence a você. Você que é o responsável por resgatar ela, né? Eu posso aqui dar dicas, né? Eu posso estar em sessão de terapias e traçar um plano e um histórico do paciente, fazer ele visualizar um quadro que talvez ele não veja. Eu posso, né, indicar ao paciente que ele procure uma prática de atividade física, mas se ele não for atrás de cumprir o seu planejamento, de cumprir a sua rotina mental, meu amigo, de nada, né? Aí vira conselho grátis. E se conselho fosse bom, ele seria vendido, né? Não era dado, ele seria vendido, não seria de graça. Então é uma reflexão que eu faço a respeito das pessoas que às vezes estão sofrendo, né, com algumas dificuldades da vida, crise de ansiedade, ataques de pânico, pensamentos depressivos, né? Você tem que procurar, né? Procurar por suas próprias pernas, por mais difícil que isso seja, sem deixar de conta e sem negligenciar a dor de cada um, né, que é muito íntima e é muito pessoal de cada um, mas, né, é importante que a gente tome essas ações para que a gente tenha mesmo uma capacidade de viver melhor nesse planeta, né? Isso tem total a ver com saúde física, isso tem total a ver com saúde mental, isso tem total a ver com esse programa que a gente está desenvolvendo aqui no YouTube de saúde mental, né? Outra questão, senhores, que também é um vilão, né? É um vilão que a gente vive nos dias de hoje, é a questão do hiperestímulo digital, né, que a gente até falou na aula passada, e a reorganização da nossa atenção, né? A questão do hiperestímulo hoje também é um verdadeiro vilão, que ele te trava, às vezes, de fazer muita coisa, e você passa o dia inteiro o grande parte do seu dia com o seu celular rolando tela, e você não vê o quanto que isso é um ladrão de tempo para a sua vida, o quanto que isso te rouba tempo que você poderia estar usando em coisas que fazem sentido existencial para nós, né? Construção de novos projetos, às vezes você está tentando mudar de carreira, às vezes você está insatisfeito no seu serviço, às vezes você está vivendo uma vida que você literalmente não quer mais viver ela, e você não percebe o quanto que as telas podem ser um verdadeiro ladrão de tempo para uma rotina que você poderia estar planejando mudar, né? Aquela rota ali que faltava você virar o barco para outro lado da sua vida e planejando mudar, as telas também são um baita de um ladrão de tempo grandiosíssimo na sua performance, nas suas métricas de vida, né? Se a pessoa está ansiando, mas eu quero ter um corpo melhor, eu quero passar em outro concurso, eu quero abrir minha empresa, eu quero fazer uma nova faculdade, eu quero mudar de carreira, de rumo de carreira, mas você está pensando nisso e quando você pega o seu celular, você fica 4 horas no Instagram, né? Então, assim, complicado, né? Complicado. Esse resgate, né? Eu acho que o que eu mais posso fazer com essas aulas é trazer isso para o consciente do homem. É trazer isso para o consciente, porque muitas vezes isso são coisas que prejudicam o homem, que afeta, mas que o homem não tem consciência. A partir do momento que você começa a monitorar, né? Monitorar o quanto que você come, monitorar o quanto que você usa de tela, monitorar o quanto que você gasta de atividade física, monitorar o quanto que você passa de tempo trabalhando, o quanto que você passa de tempo dormindo, aí você tem uma planilha, aí você tem como eu estou fazendo isso, né? Estou fazendo isso já tem 5 meses de DH. Planilhando tudo, monitorando horas de atividade física, quantidades calóricas consumidas, tipo de exercícios consumidos, quantidade de horas trabalhadas, aí você tem um relatório da sua vida, assim, ó. Você consegue ver, pô, onde que tá ruim, por que eu tô cansado? Dormi 4h30 essa noite. Se eu não estivesse monitorando, eu não saberia nunca o porquê do meu cansaço. Dormi 8 horas na noite retrasada,
dormi 7 horas e 20 na noite passada, 8 horas na noite retrasada, essa noite eu dormi 4 horas e meia, acordei arrebentado. Você vê a diferença do pico de ânimo e de digestão que você tem. Então, às vezes, o que te falta é sono. Às vezes, o que está te causando essa depressão? O que está te causando essa ansiedade? O que está te causando essa anemia? São os problemas do passado, obviamente, né? São os males que você tem. Às vezes, você foi abusado, né? Às vezes, né, te trataram mal. Às vezes, você tem trauma de separação do seu pai e da sua mãe. Junto com o quê? Junto com 4 horas de sono, junto com alimentação ruim, entendeu? Junto com o sedentarismo. Aí você vai juntando, né? Você vai juntando todas as pontas que o ser humano tem em deficiência. Aí você tem uma vida, o quê? Uma vida ruim. Você tem uma vida ruim. Você não tem uma vida plena na Terra. É uma vida parecendo arrastando corrente, né? A pessoa não sorri, não vê prazer na família, né? Nas pequenas coisas da vida, não vê tudo tá ruim, tudo tá difícil. Tem algumas doenças psicossomáticas que a gente estuda de um ponto de vista espiritualista também, né? Que fazem isso, né? Que também são doenças que são estudadas desse ponto de vista psicossomático, que a mente acaba adoecendo o corpo. Aí você tem doenças do tipo fibromialgia, dores no corpo todo, entendeu? Doenças reumáticas, né? Doenças de ósseas. Então tudo, né? O ser humano, eu sou defensor dessa tese, né? Estudo o ser humano na sua integralidade. Acredito que ele esteja totalmente vinculado em corpo, mente e espírito, né? Corpo, alma e espírito. Corpo, mente, alma e espírito, né? Do jeito que vocês quiserem, vocês preferirem entender essa unidade, né, do ser humano. Quando uma coisa não faz bem, vocês podem ter certeza que acaba adoecendo as demais, né? Então, senhores, se o corpo humano experimenta uma redução dramática na demanda física nos dias atuais, o cérebro vive um processo inverso. A vida moderna introduziu um nível de estímulos cognitivos que não possui precedente na história evolutiva da nossa espécie. Nós nunca tivemos tanto estímulo, acesso a tanto estímulo hipersensorial para a nossa mente. Nunca, né? Eu me lembro, DH, quando eu tinha 7 anos, ainda na televisão, quando ainda não tinha smartphones, nem computadores em excesso, e smartwatches e tablets, né, na televisão. Cara, eu lembro até com certa, assim, aquela lembrança doce, assim, né, daquela certa reunião em família, onde a gente se reunia, né, acho que foi na primeira edição do BBB, né, tudo bem que não hoje está comprovado que é um lixo mesmo, né, mas a primeira edição foi algo assim que reuniu família, sabe? Era algo interessante. As pessoas... A família tinha um horário marcado para todo mundo se reunir, parecendo a grande família, ao redor do sofá para assistir uma série ali, né? Que o BBB ainda não tinha tanta essa anarquia, essa nojeira que era hoje. E eu me lembro que isso era quase um evento cultural familiar. As pessoas se reuniam hoje, cara. Se 10 pessoas se reúnem ao redor de um sofá, cada um com a cara enfiada no celular. Ninguém tá nem olhando mais TV, televisão é plano de fundo hoje. Dia desses eu dei uma olhada e falei, nossa, TV virou ruído de fundo, ninguém tá nem prestando atenção mais em TV. Você liga a TV ali só pra ter um ruidinho de fundo ali. Aí tá todo mundo assim, ó, no celular. Então, assim, como não refletir a respeito desse hiperestímulo, né? Como não colocar também a devida culpa no excesso de tecnologia que a gente permitiu entrar para dentro da nossa casa, né? Tem que ser tudo muito planejado, tudo muito planilhado hoje em dia, né? Hoje em dia eu gosto de viver tudo muito planilhado, DH. Eu descobri que isso é uma forte métrica de performance e que eu vivo, né? A rotina me faz bem. Primeira coisa, a rotina, ter previsibilidade é uma coisa que me dá conforto emocional. A rotina me faz bem, né? Saber o que eu vou fazer, saber que a gente vai gravar a nossa aula na segunda-feira, saber, né? Mais ou menos ali, né? Lógico que tem que ter uma certa flexibilidade, mas pelo menos uma previsibilidade mínima ali do que vai representar o meu dia me faz bem. Isso deixa a minha mente, né? Isso não deixa a minha mente em um estado de perigo, né? Ela não entra em um estado de perigo.
Isso me faz bem. Então a rotina, ela faz bem para o homem, né? A rotina, ela faz bem para o homem. E além da rotina, eu descobri também, metrificando, né? Tendo acesso às minhas métricas, do quanto que eu durmo, quanto que eu me alimento e tudo mais, eu consigo ver aonde que eu posso, né, melhorar um pouquinho ali para eu ter mais saúde, né? Isso, no que isso me traz? Será que eu sou um bitolado? Eu não me considero, eu vejo que eu estou muito bem, né? Estou com bastante saúde, bastante saúde. Já não tenho ansiedade durante muito tempo, né? Já consigo conviver com pessoas que estão doentes da mente mesmo, né? Pessoas mais ansiosas, pessoas mais... Eu tenho um relativo, né, conforto de conviver. Porque até quando você está com saúde mental, chega um desequilibrado perto de você, você consegue ali ter mecanismos ali para, né, falar, não, tá tudo bem e tal, releva um negócio. Aí quando você é um desequilibrado junto, você recebe uma ofensa, você quer botar fogo no mundo, né? Você recebe uma fechada no trânsito, você quer pegar uma pistola debaixo do banco e ir lá resolver, entendeu? É isso que transforma uma sociedade que nós vivemos nos dias de hoje. Um bando de disfuncionais emocionais querendo resolver tudo na louca. E quando você adquire, né, quando você conquista saúde mental, você consegue, né, levar a sua vida de um ponto de vista que as outras pessoas talvez elas não conseguem enxergar. Elas não conseguem enxergar, entendeu? Grande parte dessas tecnologias foi desenvolvida para explorar mecanismos de recompensa do cérebro humano, especialmente os circuitos dopaminérgicos associados à motivação e à antecipação de recompensa. A gente já falou disso, né? Você não estudou isso comigo, olha a aula 8. A aula 8 foi praticamente falando toda sobre motivação e recompensa. Dopamina, motivação, recompensa e expectativa de recompensa, que vale muito mais do que a própria recompensa, né? Para viciar o nosso cérebro. Cada notificação, cada nova informação, cada estímulo visual funciona como um pequeno gatilho de curiosidade e expectativa. DH, é tão interessante a gente viver isso conscientemente, porque tem muita gente que baba na tela do celular e vê isso inconscientemente. Cara, eu fui comprar um tênis na Shopee ou na Shein, sei lá, teve um tênis lá legal lá para me correr, o tênis no Brasil tá a 500 conto, na Shein tá 100. Aí eu fiz, né, a ideia de clicar nisso. Meu Deus do céu, meu Instagram não para, dá vontade de falar assim, por favor, Instagram, para de me mandar a de tênis na minha cara. Pelo amor de Deus, não tô aguentando mais isso aqui, eu já comprei. Dá vontade de tirar, sabe? Falar assim, ó, tira a algema, pelo amor de Deus, eu já comprei, não precisa mandar mais não, sabe? Então assim, você vê, cara, que é um marketing assim, o capitalismo ele não coloca barreira para isso, sabe? Ele não coloca cela. Você vai tomando AD na cara, AD na cara, AD na cara, AD na cara, e quem não tem esse conhecimento, assim, né? Eu acho que eu estou desenvolvendo, por estudar isso, né? Por estudar isso, eu estou desenvolvendo uma capacidade de compreensão sobre-humana sobre isso. E quem não estuda, cara? E a pessoa que tá ali na letargia inconsciente? A pessoa vai tomando AD na cara, meu amigo. A pessoa é um fantoche já. Ela é um fantoche do capitalismo, assim, sabe? É praticamente um boneco, assim, ó. Tem as grandes instituições capitalistas lucrando em cima de você e aí você já tem teias, assim, né? Uma teia aí, o cara levanta aqui, você levanta o braço. Aí levanta, você levanta o outro. Aí faz você caminhar. Aí o cara tem uma teia aqui que te faz, né? Arrastar o seu dedo ali na sua conta bancária e comprar. Né? Você me desculpa a analogia, mas se você não traz isso para o seu consciente, se você não traz essas questões que a gente discute nesse programa de saúde mental aqui para o seu consciente, você é uma marionete do sistema. Você é uma marionete, meu amigo, você é uma marionete. Você não responde nem para si mesmo. Você compra o que a pessoa fala para você comprar, você pede coisa, aí você olha no TikTok, tem TikTok Shop, aí você vai na Temo, Shopee, Shein, Mercado Livre, aí o Instagram passa AD na sua cara, você vai pro YouTube, você toma AD na cara, você vai no Spotify, se você não pagar o prêmio, você toma AD no ouvido, você entra no Netflix, você toma AD na cara, a vida inteira, entendeu? A vida inteira. A nossa, né? A nossa, talvez uma das habilidades que a gente tem que aprender a ter nesse século XXI ultra globalizado e hiperestimulado é aprender a fugir disso. E a primeira coisa que você tem que ver é trazer isso para o seu consciente.
é trazer isso para o seu consciente, sabe? Você vai trazendo isso para o seu consciente. Você assiste conscientemente um negócio desse. Você está lá no YouTube, tomei um AD. Ó, tomei um AD. Você está lá no Spotify, tomei um AD. Você está lá na Netflix, ixi, entrou um AD ali. Você está mexendo no seu celular para mexer um trem, um negócio, entrou um AD na sua cara no Mercado Livre. Você tem que ter isso consciente. Você tem que ter isso consciente para você melhorar. Estão tentando fazer com que eu compre algo. Estão tentando fazer com que eu consuma algo. Estão tentando fazer com que eu consuma algo. Você tem que ter, né? A pessoa, para ter um ambiente saudável, já tem que ter isso consciente. Se você não tiver essa ideia de como o marketing ultra globalizado hoje funciona, como que a propaganda funciona, né? Ah, eu vou assistir uma live no Twitch. Aí você entra lá, agora eu tomo uma live, um AD na cara agora, o DH, que é o Nintendo Switch 2. Meu Deus do céu, eu tô até com raiva. Não aguento mais ver isso, assim, sabe? Não aguento mais ver essa desgraça desse console. Toda vez que eu vou ler uma live, qualquer coisa, uma pequena distraçãozinha, eu só quero ver 5 minutos de um negocinho ali e tal. Nintendo Switch, não quero, nem de console eu gosto. Né? Vocês verem assim, se começar a te incomodar, excelente. Né? Se começar a tomar AD e começar a se incomodar, com certeza você já trouxe isso pro seu lado cognitivo consciente. Enquanto você só fica vendo assim, né? Consumindo, é igual o mito da caverna de Platão, né? Eu fico olhando assim e falo, cara, o que representa muitas vezes a caverna de Platão hoje, se não uma tela na sua cara? Estudei o mito da caverna de Platão, primeira vez na minha vida, com o professor Rui Denizardi, na minha faculdade de Direito. Né? E ele contava, né? Existia um homem que o fundo da caverna, através de uma fogueira ou de um braseiro ou de um fogo atrás, né? Passavam-se sombras. Então, atrás das pessoas sentadas, todas olhando o fundo da caverna, passavam-se sombras. E aquelas sombras soavam como filmes representantes da realidade no fundo da caverna. Sombras como se fossem reais, só que na verdade eram alegorias da verdadeira vida que estava de fora da caverna. A primeira pessoa que decide se levantar e olhar para trás começa a perceber como que aquilo era projetado. As sombras eram como um projetor no fundo da caverna. Essa pessoa decide se levantar e caminhar até a saída da caverna. Na hora que ela se depara com a luz do sol, com as plantas, os pássaros, a verdadeira vida, ela fica deslumbrada e encantada e ela tenta entrar de novo para dentro da caverna para avisar os seus companheiros, né? Os seus compatriotas, de que aquilo ali não passava de uma ilusão, de que aquilo ali era apenas uma alegoria. Ao tentar fazer isso, ela quase é assassinada, né? As pessoas queriam, né, chamavam de louco, às vezes, né, queriam ficar literalmente ali onde estavam, com as suas bundas sentadas, olhando exatamente as sombras que representavam a alegoria, né, da vida real, uma representatividade da vida real. E eu não consigo olhar para esse mito descrito há muitos anos antes de Cristo, talvez há 2.000 anos, 5.000 anos antes de Cristo, eu não consigo olhar para esse mito hoje, da alegoria de Platão, e olhar o fundo da caverna como o quê? Tela. Você fica olhando tela a vida inteira, olhando tela, AD na cara, tela e AD, e propaganda, e AD, anúncio, tela, anúncio. É a alegoria de Platão dos dias de hoje. Aí você tem muitas vezes iniciativas próprias de um cara como eu e tantos outros na internet que começam a bater de frente contra esse sistema, aí você é taxado de louco, conspiracionista, entendeu? É defensor da nova ordem mundial, Illuminati, os caralhos, né? Você é taxado disso. Quando você quer representar a humanidade, a verdadeira face do que é que nos circunda. Só que eu aprendi que você chamar de louco hoje, para mim, é um prazer, né? Não tem nada mais que me dá deleite do que o cara fala, nossa, você é louco. O Arthur, ele é louco, coitado. Estuda tanto que é doido. Nossa, você não sabe a satisfação íntima que eu tenho isso. Porque, na verdade, todos os grandes gênios da humanidade, em uma hora ou outra, foram confundidos como maníacos, né? Então, eu espero fortemente, eu espero de coração que quem dera um dia pertencer a essa grande parte desses homens que fizeram a diferença no seu tempo em alguma época da humanidade, né?
Comprei até um livro agora, de saudoso Enéas. Enéas falava uns... Pô, meu Deus do céu, velho. Enéas falava uns trem assim que... Você olha hoje em dia e fala, cara, não tinha como. Tinha como a galera entender, sabe? Assim, era muito... Era demais pro tempo dele, assim. Era um homem 150 anos à frente do seu tempo. Aí hoje tem os livros, aí hoje tem os cortes, tem canal do Enéas, entendeu? Hoje tem Instagram do Enéas. O Brasil que poderia ter dado certo... Tem corte comparando o Lula, falando que não gostava nem de estudar, né? O Lula falando assim, eu vou ser bem sincero pra você, eu não gosto de estudar, não. Você me dá muito trabalho, não sou aquele tipo de pessoa que gosta de livros, não sou disciplinado. Tem corte do Lula, com 30 anos de idade, falando isso. E do outro lado o Enéas, o jornalista perguntando para ele o que ele gostava de fazer. Ele falou que nas horas vagas ele se deleitava em astrofísica, em geometria espacial, em Diaba 4. Hoje, né, eles têm aí o tempo, né? O tempo, se tem uma coisa que eu acredito é que pelo menos essa tecnologia, essa porcaria dessa câmera que está na minha frente aí, ela vai registrar isso e o tempo, ele é senhor do destino, né? Ele deixa registrado nas marcas, nos anais da história, toda aquela série de histórias que nós vamos falando e nós vamos teorizando ou estudando empiricamente, e aí o tempo ele vai fazendo, né, o seu papel de mostrar quem é que estava com a razão, né? Eu não quero, né, não tenho a pretensão de ser o dono da razão agora. Talvez isso aconteça depois do nosso túmulo, né? Talvez a gente tenha que morrer mesmo e passar alguns anos para que as nossas contribuições para o planeta sejam tidas de um ponto de vista mais sério, mas eu não me importo com isso, né? Isso é algo também que não me faz tão mal quanto fazia ultimamente. Eu acho que, inclusive, eu demorei começar a gravar tanto conteúdo por causa disso, porque eu pensava e falava, cara, mas é muito injusto, né? A vida do intelectual, ela é muito injusta, foda-se, eu não tô nem aí se é justo ou injusto, não tô nem aí, né? Meu papel aqui é te ensinar, muito provavelmente você não vai ter tido a mesma experiência, o mesmo contato com tanto estudo que eu tive, meu papel aqui é te ensinar, se você quiser bem, se não quiser amém, se achar que, né, que não faz parte, não faz sentido para você nessa fase da sua vida, tudo bem. Se você achar que faz também, bem-vindo à nossa comunidade, né? E a vida segue do jeito que ela tem que seguir, né? O curso natural das coisas. Minha pretensão aqui, DH, não é convencer ninguém. Não quero convencer ninguém. Convencer ninguém de nada, né? Talvez o ápice do ensino é quando você não quer convencer ninguém de nada, absolutamente nada. Quero apenas trazer verdades do meu ponto de vista, comparativos, análises, reflexões e crie a sua própria verdade. Né? Isso é o mais importante, né? Busque conhecimento, né? Busque conhecimento por conta própria. Então, senhores, nesse ambiente digital contemporâneo que a gente vive, recompensas cognitivas surgem com extrema facilidade e velocidade, né? A gente está sempre aqui lidando com a recompensa, sempre, né? Sempre é uma recompensazinha aqui a conta gotas para a dopamina do nosso cérebro. Em poucos segundos é possível acessar uma sequência praticamente infinita de novidades, imagens, informações, interações sociais. Esse padrão tende a favorecer um tipo específico de funcionamento mental. Estado de atenções curtos, né? Alternância constante entre tarefas e dificuldade crescente de sustentar foco prolongado em atividades cognitivamente exigentes. Então, vocês podem ver, né? A capacidade do ser humano hoje consegue dar uma aula de frente para uma câmera de 1 hora, sustentar uma palestra de 1 hora, fazer uma apresentação do que você pensa sobre o mundo, traçar uma linha de raciocínio. O que você pensa sobre tal coisa? Se você não estuda, se você não tem tarefas que te permitem ter foco a longo prazo, se você não se lapida, né? Não lapida a sua cognição, a sua capacidade cognitiva em relação a tudo isso que eu falo, meu amigo, é muito provável que a sua mente vai se desviar da atenção mesmo em poucos segundos ali, né? E sua vida vai ser bem aquela vida de um ser humano médio mesmo, né? O brasileiro, né? Falando do Brasil, da pátria que eu vi, um brasileiro talvez um QI médio de 80, 90 pontos, você vai acordar, vestir sua roupa, bater seus dedos no teclado, resmungar qualquer coisa com seu colega de canto, reclamar do governo, reclamar
da chuva, reclamar do seu salário. Aí você vai sair do seu serviço, muitas vezes cansado, fadigado, vai tomar uma cervejinha, fumar um cigarro, comer num craving de açúcar ali, você vai comer uma gordura com açúcar ali, uma porçãozinha de como é que é o nome desse lixo, desse alimento? Salsicha, né? Vai comer uma conservinha de salsicha com cebola ali, tomar uma cerveja e deitar, resmungar qualquer coisa com sua esposa. Se você tiver família, no outro dia você está sobrevivendo esse loop infinito. Entendo muitas vezes as pessoas que passam por isso porque não tiveram oportunidades ou escolhas na vida. Pessoas às vezes que vieram de infâncias sofridas, não tiveram acesso ao conhecimento, uma extrema pobreza. Entendo, né? Não falo disso com um tom de zombaria de forma alguma, mas repreendo totalmente, principalmente você que é jovem, às vezes filho de pai de classe média, tem tudo na sua mão para você crescer. E mesmo assim você ainda prefere ter uma vidinha medíocre de um brasileiro médio de 80, 90 pontos de QI. Aí é uma escolha, né? Aí é uma escolha. Aí é realmente, talvez a miséria intelectual ela não seja só uma condição imposta, ela seja uma escolha. Talvez você quer ser um medíocre mesmo, né? O que te impede de ser um medíocre? O que é que te impede de ser um medíocre? Nada, nada. Ninguém vai vir te falar, medíocre, né? Vamos crescer. Nada. Quiser usar seu celular para ver, tomar seu adesivo na cara, comprar qualquer coisa, não performar em nada, né? Ser um cretino mesmo, né? Um cretino, falador de vida alheia e ficar olhando, nossa, mas olha lá, fulano tá prosperando e tal, nem merecia, eu que tinha que estar lá. Escolha é sua. Escolha é sua. Não tem muito que eu possa fazer para te tirar de uma mediocridade, né? Não tem. Aí é você que tem que fazer. Felizmente, né? Seja palavras duras ou boas, tô nem aí também, né? É um conselho que eu te dou. Não vai vir ninguém te salvar da sua mediocridade. Ninguém, absolutamente ninguém. Aí se você decide, né? A partir é interessante, né? DH. A questão do pensamento e da ação. Porque às vezes a pessoa se olha no espelho mesmo assim, ela fala, pô, eu sou um merda, né? Que merda, minha vida é uma bosta. Aí ela começa, é um estalo, parece que a mente é uma fadiga de um desejo que nasce assim da mente. A pessoa dá um estalo e fala assim, cara, eu quero melhorar. Aí a pessoa pega e acessa no YouTube, olha só para você ver, olha o tanto que é interessante isso. A vida íntima da pessoa, a vida mental da pessoa é só mediocridade, é só merda, entendeu? É só assim, é só gente rasa, de QI baixa, e a pessoa decide se inspirar. Aí ela vai pro YouTube, ela começa a ver o quê? Grandes personalidades. Às vezes ela quer treinar, ela vê um Renato Cariani, né? Ela vê o depoimento de Renato Cariani. Não que eu concorde, né, com tudo que o Cariani fala, mas eu dou os devidos méritos para o que ele representa para o universo fitness, né? Eu tenho que dar os devidos méritos para o Renato Cariani para o que ele representa para o universo fitness. Aí a pessoa vai buscar pessoas que são melhores que elas nas áreas que elas se propõem. Olha só, beleza, ó. Mas foi a pessoa, fui eu que fui até a sua casa te buscar, falar assim, ó, vem aqui que eu vou te... Não fui eu. Foi você que veio, né? Você que veio, nossa, tô com um problema de saúde mental. Aí você escuta essas playlists que eu falo. Foi você que veio atrás do conhecimento. A iniciativa é da pessoa de buscar mais fontes de conhecimento. Não tem como você achar que vai vir alguém te salvar, né? Só se for você é crente, né? Você é evangélico, você acredita no arrebatamento de Cristo. Aí você vai ficar esperando deitado, né? Jesus voltar, não sei quando ele vai voltar, não sei nem se ele volta da forma como os evangélicos estudam, né? Mas se for sua crença, você vai ficar bem esperado, bem deitadinho mesmo, né? Esperando que alguém faça alguma coisa por você, senhores. Perfeito? DH, quantos minutos de aula temos? Temos 49 e 39. Perfeito. Mais 10 minutos para a gente finalizar essa aula. Senhores, quase finalizando a nossa aula, né? Aqui no fim, mas não menos importante. Não poderia deixar de dizer sobre o que nós vivemos na nossa era hoje em relação à dissociação entre o nosso corpo e a nossa mente. A gente vive um momento também onde a gente não consegue mais viver em conjunto assim, nem equilibrado. Eu tenho um corpo equilibrado, eu como bem,
Eu me alimento bem para mim ter uma mente equilibrada e andar junto. Geralmente está uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Qual que é um exemplo gigantesco que eu posso trazer para vocês da dissociação total do corpo e da mente? Cara, é estética. O que eu poderia dizer a respeito da estética? O corpo era para ter saúde mental. Aí, por exemplo, na área do fisiculturismo, você vê gente mandando esteroide anabolizante para dentro, morrendo do coração com 40 anos de idade. Essa porra não era para promover saúde? Né? Aí você vê gente aí, né, começando a treinar na busca do ideal perfeito, aí estica a sobrancelha, puxa beijo, coloca trem no olho, quebra nariz, rebita nariz, tampa o teado, coloca peito, tira gordura das coxas, bota na bunda, quebra costela, arranca. Que desgraça que é essa, cara? Que século desgraçado, doentio é esse que a gente vive? Miséria é essa? Aí é a dissociação do seu corpo que sua mente está fragmentada, entendeu? Aí você tem que tratar, e às vezes você tem um corpo até bonito, era para você ter saúde, mas sua mente está uma gelatina. Sua mente você não consegue mais usar o seu corpo como extensão de um bem viver. Você quer quebrar costelas, quer afinar a cintura, você quer vomitar a comida que você come, você quer pesar 40 quilos, né? Você quer ter o ideal de um corpo perfeito? Meu Deus do céu! Doença, DH, doença. Ganhei um livro da minha esposa, Educando Meninas. Tanto que isso bate mais menino, que geralmente homem, às vezes homem assim, eu também não sei, né? Porque esse modelo de homem do século XXI também que a gente passa hoje é uns áudios. É uns áudios, assim, o dia desses eu escutei, DH, um áudio no Instagram do cara conversando com... Nossa, que vergonha, cara, meu Deus do céu. O cara conversando com a ficante dele, aí ele propõe dividir a conta, porque segundo ele, o dinheiro dele era pra cuidar dos mimos dele, cara. Falando assim, porque eu tenho que cuidar dos meus mimos, cara, eu não sei onde vai parar, né, assim, pra onde que o barco dessa humanidade tá levando, né? Que, assim, antes, pelo menos as mulheres, assim, eram mais focadas, né, às vezes em silicone, prótese, que inclusive já tem pesquisas de pessoas que estão retirando, mulheres, né? Tem movimentos. Depois, se você é mulher, se você quiser pesquisar, você pesquisa aí o movimento das mulheres que estão retirando próteses depois de 20 anos de prótese, 15, 20 anos, relatando enxaqueca crônica, tá? Tô te falando aqui que silicone é bom nem ruim não, só pesquisa por sua conta e tira suas próprias conclusões. Já tem alguns estudos que falam, né, que mulheres que começam a sofrer de enxaqueca crônica, começam a sofrer, nunca tiveram isso na vida, arrancam as próteses de silicone e, né, como num passe de mágica, curam das enxaquecas crônicas, né? Então, não tô eu aqui, né, não quero tirar a profissão do médico que trabalha com estética, do médico que é colocador de prótese, mas pesquise por conta própria. Não sou eu que vou falar, pesquiso o relato. Eu gosto disso, sabe, DH? Não é o que eu tô falando, eu pesquiso o relato. Vai ver quem já teve, quem já usou por 15, 20 anos e olha, vai estudar. E aí, se você quiser pôr, o problema é seu, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Meu objetivo aqui é trazer informação. O que você vai fazer da sua vida? Eu não posso trazer a carga de responsabilidade do mundo também, DH, para mim, sabendo de informação. E a escolha é sua. Tem que colocar, eu não tô nem aí. Se quiser arrebitar a sobrancelha, colocar 50 ml de botox na boca, assim, para quebrar a costela, o problema é seu. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele. Se você quiser colocar ele no fogo, queimar ele, se quiser doar para uma instituição de caridade, o problema é seu. Minha missão aqui, quando você entra no meu canal do YouTube, é o compromisso com a verdade. Eu quero te trazer verdade. Aí você analisa, você vê o que você pega, olha de um lado, pega do outro, aí você junta assim, ó, a minha opinião e o que você viu, o que eu falo aqui, você junta e tira a sua conclusão, entendeu? Você faz sua receita. Pronto. É só isso que eu espero, né? Você sair daqui do meu canal do YouTube com a capacidade de raciocinar, eu já estou feliz, eu já cumpri minha obrigação já. Nossa, mais um que eu consegui despertar o senso cognitivo dele, de analisar as coisas, né? Não de deixar sua cabeça abrir e entrar merda do que qualquer um que fala, você sai repetindo igual um papagaio de pirata, beleza? O mundo contemporâneo, então, senhores, introduziu uma separação inédita entre esses dois domínios, corpo e mente. Hoje é possível realizar atividades cognitivas intensas, estudar, trabalhar, resolver problemas complexos, comunicar-se com múltiplas pessoas, enquanto o corpo permanece praticamente imóvel durante horas. É loucura isso, né?
A gente não precisa mais do nosso corpo para desenvolver atividade cerebral. Essa dissociação entre atividade mental e imobilidade corporal cria uma condição fisiológica pouco comum na história evolutiva da nossa espécie. O cérebro recebe um fluxo contínuo de estímulos e demandas cognitivas, enquanto o corpo permanece em um estado de baixa ativação física. Alguns pesquisadores sugerem que essa desconexão pode produzir efeitos sutis, porém cumulativos, tanto na regulação emocional quanto na sensação subjetiva de energia e disposição. O organismo humano evoluiu em um contexto onde movimento, esforço e cognição funcionavam como partes interdependentes de um mesmo sistema adaptativo. Quando essas dimensões passam a operar de forma separada, é possível que surjam desequilíbrios ainda pouco compreendidos. Então, o que esse texto está nos falando? Que o nosso corpo ele operava mente e físico, né? Hoje, por exemplo, para dar essa aula, eu não opero tanto meu físico, eu dou aula sentado, né? Muito conforto aqui, né? Só mexo meus braços. Bundinha bem colocada na cadeira. É por isso que eu preciso ter tempos de atividades cognitivas e ter tempos de atividades físicas. Eu tenho tempo para ler e eu tenho tempo para treinar. Se o nosso corpo opera em dimensões separadas, né? Se o nosso corpo hoje em dia ele não opera mais, né? Mente, corpo e alma tudo junto, então, né, que a gente tome as devidas tempos da nossa vida para fazer uma atividade física, fazer uma leitura, para ir na igreja, né? Ou para proferir sua fé, para ler sobre espiritualidade, né? Eu gosto muito de ler sobre a vida e obra de Cristo, ou para fazer também caridade, né? Também é importante na nossa vida. Perfeito? Eu quero ir mais na cereja do bolo aqui, DH. Essa aula vai passar de 1 hora, eu não quero nem saber. Vamos para 1h15, 1h20 aí, tudo certo. Senhores, por último, nossa, não trouxe água hoje, né? Tomei, toca essa aula hoje sem um golinho d'água aqui, mas não vai. Vai que agora já tomei bastante água hoje, não precisa não. Não precisa parar não. Deixa eu tocar aqui. Que aqui a gente vai, então vamos direto. Por último, mas não menos importante, a gente finaliza essa aula falando sobre a disfuncionalidade do homem nos ambientes tecnológicos, né? Isso aqui é importante também, você que trabalha com tecnologia, você que é entusiasta, né, da tecnologia, que você acha o máximo, você acompanha cada novo lançamento que sai de uma placa de vídeo, cada novo lançamento que sai de um drone, cada novo lançamento que sai de uma câmera, e você gosta desse mundo tech, como eu já gostei demais. Hoje eu não vejo exatamente mais merda nenhuma, né? Não tô nem aí pra nada mais. Essa câmera que eu gravo em 2016, assim, né? Eu caguei pra tudo que é relacionado ao tech, mas se você, né, você vive nesse ambiente, você gosta disso, eu quero trazer também, né, informações para que você não seja um fantoche. Lembra, movimenta de cá, as grandes instituições capitalistas, e você movimenta um braço. Movimento de cá, você movimenta o outro. Porque você deixa de ser um fantoche do capitalismo e do mundo tech, né? Vamos lá, vamos estudar esse último parágrafo aqui. Quando observamos conjuntos desses fatores, sedentarismo extremo, hiperestimulação cognitiva e dissociação entre corpo e mente, começa a surgir um quadro mais amplo. A gente começa a entender os problemas da condição do homem contemporâneo. Talvez muitos dos fenômenos hoje discutidos... Tá de boa? É. Talvez muitos dos fenômenos hoje discutidos no campo da saúde mental não sejam apenas resultado de fragilidades individuais, mas também consequência de um ambiente radicalmente novo. A grande verdade é essa, é que é tudo muito novo, DH. A gente vive isso, né? A gente está criando mecanismos de projetos de defesa para isso que a gente vive. Cara, tem 30 anos, velho, de ultraglobalização, não tem mais que isso. 20 anos, coloca 15 anos aí, entendeu? Para o que a gente vive no planeta. Isso, né, cria uma consequência de um ambiente radicalmente novo para a biologia humana. O homem moderno vive cercado pelo conforto, estímulos e informação em níveis que nenhuma geração anterior à nossa experimentou. No entanto,
Ao mesmo tempo, perdeu grande parte das condições que durante milênios estruturaram o funcionamento natural do organismo. Movimentação frequente, exposição ao ambiente natural, ritmos mais lentos de informação e períodos mais prolongados de atenção contínua. Essa tensão entre biologia ancestral e ambiente tecnológico moderno pode estar na base de diversas formas de disfuncionalidades observadas hoje, físicas, emocionais e comportamentais. Compreender esse cenário, senhores, talvez seja um passo importante, não apenas para interpretar os desafios da saúde mental dos dias atuais, mas também para refletir sobre quais elementos da experiência humana precisam ser preservados ou recuperados para que o organismo possa continuar funcionando de maneira equilibrada em um mundo cada vez mais tecnológico. Eis o desafio da humanidade. Eis o desafio da humanidade. É por isso que eu disse que essa aula não seria de forma alguma conclusiva, é uma aula muito mais reflexiva. Faça-se as mesmas perguntas que eu já me faço já há muitos anos, analisando e vendo cenários, né, sendo construídos, e se liberte por você mesmo da escravidão da era da disfuncionalidade cognitiva e psicológica que nós vivemos nos dias de hoje, perfeito? Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Espero que essa aula tenha feito sentido para você, do mesmo tanto que fez para nós, aqui no estúdio de gravação, e até a próxima aula.